Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, tu dissestes: vinde a mim todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui nós nos encontramos, Senhor, sobrecarregados pelas energias que muitas vezes enfraquecem a nossa vontade e modifica, Senhor, o curso da nossa jornada, que ocasionam pesados fardos nos frágeis ombros. Aqui estamos, Senhor, em busca do norte, para direcionar nossa alma aos ventos que nos sopram, Senhor, para a paz interior. Estamos em busca, Senhor, da lucidez emocional para trabalhar no foro íntimo do nosso coração as amargas lembranças que transformam-se através dos longos cursos dos anos em dores e sofrimentos. Estamos aqui, Senhor, em busca da Tua presença em nossas vidas, do aconselhamento, Senhor, do amparo. Ampare-nos, Senhor. Acolha, amado Cristo, encarnados e desencarnados, que aqui se encontram. Abençoai esta casa espírita, amado Jesus. Iluminai, Senhor, os trabalhadores que são servos dos teus servos. Somos aprendizes do teu Evangelho. Os homens falam pelos anjos e os anjos falam pelos homens. E possamos falar, Senhor, a tua santa mensagem aos corações que vêm buscar a ti, Senhor. Estendei ao lar, à família, aos familiares, esta dádiva das energias a apacentar, acalmar aqueles que lá se encontram. E se houverem companhias espirituais que sofrem pela ignorância, pela incompreensão, pelas afinidades, pela maldade, e ainda atormenta os lares em desarmonias, desequilíbrios, dores, enfermidades, vícios, obsessões, possam ser convidados pelo imperativo do teu amor a serem atraídos a esta casa, acolhidos como irmãos, necessitados como nós do teu amor e do perdão. Abençoai, Jesus Cristo, aqueles que titulam inimigos do Espiritismo. Não sabem, Senhor, o que fazem. Encontram-se nas trevas interiores do fanatismo. Iluminai-os, Senhor, e dai-nos a oportunidade de esclarecimento. Abençoai o alimento que queremos tomar e servir, abençoando as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Que este alimento também seja um precioso medicamento. Estendei tuas bênçãos santas e sagradas neste caderno de amor, e todos os nomes que aqui encontram-se, aonde estiverem, Senhor, possam receber a santa e sagrada energia do teu amor. Que um anjo amigo possa intuí-los, fortalecê-los, a buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar, as tuas verdades de amor e de vida eterna. Amado Cristo, abençoai estas águas.
Coloque tuas mãos santas e sagradas e derrame, Senhor, as energias de acordo com a necessidade na individualidade de cada irmão. E assim, de simples águas, possam ser transformadas no mais precioso e poderoso medicamento. Assim como tu transformastes as águas em vinho nas bodas de Canaã, transformai em medicamento santo e poderoso, que ao passarem tuas feridas ou ingerirem, possamos, Cristo Jesus, encontrar os medicamentos que alivia e cura corpo físico e espiritual, pois desde já transformam-se em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Estendei, Senhor, tuas santas dádivas de amor à colônia Santa Marta, aos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, aos manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja, Senhor, a tua santa presença de amor e vida eterna. Aos nossos irmãos, católicos, evangélicos, judeus, protestantes, muçulmanos e todos aqueles que professam e praticam cultos diferentes e diversos do nosso, derramai tuas bênçãos, Senhor. Que possamos compreender que somos todos irmãos em Cristo Jesus, iluminando assim nossas consciências, para que possamos compreender esta grande família universal, ajudando-nos um ao outro e caminhando em rumo à regeneração de nós mesmos. Abençoai nosso país querido, pátria do Evangelho, coração do mundo, que essa nação possa cumprir a tua missão. Que o anjo Ismael abra as asas poderosas e proteja esta nação. Diante, Senhor, dos ataques das trevas, das inversões de valores e verdades. E que tuas bênçãos, Senhor, possam estender-se sobre toda a humanidade, pacificando, acalmando, dissipando as guerras e fazendo, Senhor, o despertar em todos os líderes de todas as nações da paz universal, levando ao amor. Fique em nós, ó Jesus, que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor, Centro Espírita Recanto da Paz, que temos como única finalidade o Evangelho de Jesus. Compreensão do Evangelho de Cristo. Fortalecimento de nossa alma. Quando nós nos sentimos fracos, frágeis no corpo, a gente alimenta, toma um medicamento, suplemento, vitaminas. Quando sentimos-nos enfermos, procuramos o médico. Diagnostica-se, geralmente, as fragilidades através de exames. Tudo isso no campo do corpo, da matéria. Mas quando estamos com as perturbações mentais? Quando estamos com as fragilidades emocionais, sentimentais? Quando estamos sem compreender os fatores que estão dificultando o nosso equilíbrio racional, nosso corpo físico. Quando assolam-se as perturbações dos desequilíbrios do pensamento. Quando aparecem em nossa tela mental, como se fossem as telas dos celulares, aparecendo imagens e coisas que muitas vezes nós não queremos e muitas vezes não estamos nem pensando. O que fazemos? Quando escutamos vozes
enxergamos vultos, divisamos até, muitas vezes, formas diversas de vida além da matéria. Alguns têm esta capacidade, desperta na criatura, na individualidade, na coletividade. Já aconteceu de uma cidade inteira passarem a verem espíritos, verem vultos, verem tragédias. Chamava-se alucinação coletiva, né? E quando assolam isso? Os medicamentos, procuramos médicos, diagnostica-se crise de esquizofrenia, loucura e assim por diante. E os medicamentos não resolvem? Ajuda, mas não melhora. O que fazer? Quando nós nos encontramos perdidos com as crises existenciais, fora do ambiente, do local, muitas vezes fora até da nossa constituição física, quando a gente não se sente bem, dentro de nós mesmos, ou dentro do lar, dentro da família, fica parecendo aquele patinho preto, num bando de cisnes brancos, né? Fala, mas parece que eu estou fora, né, da realidade. Compreende? Muitas pessoas se sentem parecido assim com aquele galinheiro, né? E o dono do galinheiro, das galinhas, acha um ovo no pasto, né? E leva lá e põe junto com os ovos da galinha. E ali a galinha vai chocando os seus ovos e aí nasce. Depois de 21 dias, né, que é o tempo de chocar os ovos, eu não sei agora com essas técnicas, agora pode até ter diminuído, né? Mas até onde eu sei era 21 dias. Agora está tudo acelerado, né? Aí nascem lá. E entre eles nasce um diferente. E aquele diferente fica ali, ciscando, bicando, comendo. E um dia ele se sente diferente, ele se sente que está fora do padrão dos pintainhos, fora do padrão das galinhas, fora do padrão do gado. E um dia ele olha para cima e ele vê uma grande e bela águia voando. E ele fala, mas parece que eu sou igual àquela águia. E aí ele resolve bater as asas. Quando ele bate as asas, ele começa a sair do chão. E ele gosta. E aí, entre tombos, trombadas, né? Até aprender a coordenar as asas e o seu rabinho, que seria o flap, né? Para poder direcionar seu corpo como um avião, como um navio que faz, né? E ele bate as asas e ganha o infinito. Então, muitos estão como este gavião, como uma águia que está se arrastando no chão e ciscando ao redor de si mesmo a grande parte da humanidade, esquecendo que nós somos espíritos eternos. A problemática é que nós perdemos, a grande parte da humanidade perdeu o sentido de buscar. Agora, nós estamos abraçados no desânimo e na preguiça de mandar trazer. Entendeu? Aí nós estamos querendo um fast food espiritual, né? Um shopping religioso, um mercado livre de bênçãos. Nós estamos querendo um Temu de passes virtuais. Nós não estamos indo atrás. Aí nós ficaremos igual aquela águia, esperando o dono do galinheiro jogar os milhos para ficar colhendo no chão. Se não jogar, morre de fome. E Jesus Cristo nos disse, buscai e achareis. Bater a porta, e a porta se abrirá.
e tudo o que pedis, vós recebereis. Isso é através da... Começa pela oração, pela prece. É o primeiro passo, pela prece. Porque se nós não buscarmos olhar para cima, nós não saberemos para onde ir. Porque nós estamos perdidos nos esmaranhados de nós mesmos, no cipoal dos nossos pensamentos e nas nossas lembranças amargas. Se nós não conseguimos trabalhá-las, nós não conseguimos perdoar e nós não conseguimos nos libertar. Aí vem as algemas amargas dos nossos corações. E entristece. Quantos de nós aqui dentro sofrem pelo dia que já terminou há muito tempo? Pelo ano que já se foi? Pelos acontecimentos que não têm nenhuma importância? A importância que os acontecimentos do passado têm no presente é aquele que cada um dá o valor sobre ele. Se ele não der valor nenhum, ele não tem valor algum. Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou os discípulos dele. Olha, Jesus rezando em determinado lugar. Olha que extraordinário. Jesus, o excelso irmão maior, o mensageiro de Deus vivo sobre a face da terra. Jesus, transfigurado, iluminado, orando. E nós, criaturas rastejantes, porque ainda rastejamos sob duas pernas, caminhando, quando nós damos conta, né? Porque chega um momento que nós não damos conta mais. Nós não rezamos, não oramos, não buscamos as inspirações. Jesus um dia disse assim que ele não poderia falar tudo, que enviaria o Consolador prometido, o Espírito de verdade, que falaria tudo o que ele disse, explicando as coisas em seus reais valores e verdades, e diria muito mais. Hoje, qualquer um de nós que tem um pouquinho de percepção pode compreender que depois de uma prece nós já nos melhoramos. Hoje, a neurociência comprova por exames computadorizados, ressonâncias magnéticas, que a pessoa, a hora que ela entra em estado de oração, todo o fluxo neuronal, cerebral se movimenta e um maior fluxo sanguíneo penetra no córtex cerebral e nos lóbulos frontais, dando assim à criatura uma capacidade de inteligência e de liberdade para resolver seus problemas e concedendo uma força extraordinária para fazê-las. A ciência comprova isso. Jesus, há 2000 anos, falou isso. Então ele disse: eu não posso explicar porque vocês não entenderão. Então, mas ensinou-nos a orar. Quando ele, naquela festa de casamento, de noivado, em Canaã, quando ele chegou junto com sua mãe, e a mãe disse que eram pessoas familiares, conhecidas, e eles foram à festa, Jesus, acompanhado de 2 ou 3 apóstolos, foi o primeiro milagre que Jesus fez.
Quando a mãe chegou, meu filho, acabou o vinho. Jesus disse, enche os tonéis com água, a melhor água que tiver, e transformou água em vinho. Ele fez o quê? Ele fez uma oração, buscando os elementos universais para modificar os elementos materiais. E transformou, ensinando-nos o poder santo e sagrado da oração, que nós possamos transmutar todas as coisas, todas as energias, através da prece, da oração sincera. Mas o homem, o ser humano da atualidade está perdendo, e a grande parte já perdeu, a noção do orar, do rezar, do meditar. Quando ora-se, ora em decoração, decora uma prece. Não uma conversa sincera e fraterna entre seu coração e Deus. Então, ora-se por desencargo de consciência, mas não ora para buscar a sabedoria universal. A oração não é fazer longas e decoradas preces. Um dos maiores cientistas que a humanidade já conheceu foi Albert Einstein. E ele disse, é 5% de inspiração, 95% de transpiração. A inspiração vem através da meditação e da prece. Quando nós oramos, nós nos conectamos ao Criador. É criatura, Criador. Compreende isso? Então Jesus estava naquele instante orando. Ele estava conectado ao Pai. E aí chegaram e perguntaram, ensina-nos a orar. Olha que extraordinário. Um dos seus discípulos pediu, Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. João ensinava através do batismo aqueles que queriam se transformarem em cristãos ou em religiosos, fazia o batismo ensinando a rezar. Compreendeu aí? E ali entregava a criatura ao Criador, falando, a partir de agora você fez um batismo, uma aliança. Então, ore e conecte-se com esse que você foi batizado, com essa aliança que você fez com o Criador. Era assim que João ensinava. Ele veio preparar o caminho para Jesus. Jesus respondeu, quando vocês rezarem, digam, preste atenção, olha que extraordinária dádiva. Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoaremos a todos aqueles que nos devem e não nos deixes cair em tentações. A prece do Pai Nosso. Quando teu filho estiver rebelde, teimoso, gritando, chorando, vem cá, meu filho, pega na mão dele. Em vez de você pegar o cinto, em vez de você dar um tapa, em vez de você reclamar, em vez de você xingar, vem cá, meu filho, pega na mão dele. Abraça, fala assim, vamos orar, meu filho. E ensina teu filho a orar o Pai Nosso. Você vai ver, transformar. Não queira ver o milagre instantâneo, pois se você quiser ver o milagre instantâneo, você está querendo uma comprovação. E Deus não oferece milagres
àqueles que querem só comprovação. Ele oferece àqueles que se entregam na humildade, criatura, criador. Isso é igual quando a gente está com dor, ou quando as pessoas à nossa volta têm dor. Eu passo por isso todos os dias, todos os instantes. Pessoas chegam em mim, pode estar onde eu estiver. Às vezes estou na fila, às vezes estou no caixa de um supermercado. A pessoa olha para mim e fala, meu Deus, eu estou na dor de cabeça, você acredita? E eu passo a orar por ela. Eu olho para ela e falo, Deus, derrame suas bênçãos sobre esta pessoa. E no convívio diário também. E muitas vezes, passa-se alguns minutos ou hora e eu pergunto, você melhorou da dor? Uai, eu nem estou lembrando dela. Eu estava com dor mesmo? Porque nós não podemos vigiar para receber as bênçãos, porque senão isso é querer comprovar. Olha a palavra, comprovar a existência e o poder de Deus. E ele não precisa provar para nenhum de nós que ele existe. E nem o seu poder. Está compreendendo isso? Ao invés de blasfemar, reclamar, ao invés de irar, ore. Ao invés de soltar uma palavra negativa, ore. Faça uma palavra positiva. Por quê? Porque na mesma medicina, a mesma neurociência comprova que as pessoas que são negativas, as pessoas que não rezam, e as pessoas que são amargas, que reclamam de tudo, elas adoecem mais, envelhecem mais rápido e passam a vida com muita dor e sofrimento, tomando uma maior quantidade de medicamentos. E muitos medicamentos não fazem efeito, por quê? Não é porque o organismo acostumou, mas porque aquela pessoa odeia tomar os medicamentos e reclama dos medicamentos. Você compreende isso? E muitas das nossas dores não são frutos da matéria, mas são fruto das emoções. Emoções em desalinhos. Você já prestou atenção nas suas memórias emocionais? Sabe o que é memória emocional? É ela que rege sua vida. É ela que rege o seu estado atual. É ela que faz seu estágio nesse corpo a cada dia. Memória emocional. Muitas vezes nós queremos parar de pensar em algumas coisas, mas nós não descemos para a memória emocional para ver o que está arquivado, armazenado em nossa memória emocional. Ah, eu tive uma infância difícil, meus pais me batiam muito, mas eu já perdoei eles. Mentira, não perdoa. Você acostumou. Você jogou para a memória emocional e jogou um pano preto por cima. E aí a pessoa fica amarga. E começa a ter dores no corpo. Começa a ter dificuldade de amar e de perdoar aqueles que estão à sua volta. Mas aqueles que dizem, olha, meus pais sofreram muito para me criar. Eu não era uma pessoa fácil. Ainda continuo sendo meio difícil. Meus pais tinham que me corrigir, mostrando-me o errado. Agradeço por tudo que eles fizeram por mim. Que Deus os abençoa. Essa pessoa se libertou. Essa pessoa é alegre, feliz, seu semblante é calmo. Ela trata bem seus filhos.
ela trata bem os filhos dos outros. Dificilmente ela tomará remédio para angústias e tristezas. Dificilmente. Compreende isso? Dificilmente ela tomará aí esses medicamentos para acelerar as energias do corpo físico. Esses metabólicos, ela não precisa. Ela não gasta, não queima energia com coisas ruins, com pensamentos ruins. Então Jesus nos ensinou a orar. Olha que lindo, vou ler de novo, para que a gente possa gravar cada vez mais a necessidade de orar essa prece tão sublime que é uma comunicação com o nosso Pai. Pai, olha que lindo, olha como começa essa oração. Pai. Sabe, quando a gente caía, quando a gente era pequeno, quando a gente acordava no meio da noite, aquela escuridão, menino, aí você primeiro que você gritava, pai, você estava com medo, não é? Pai, para que o seu pai te protegesse. Você confiava, a gente confiava que ele estava no quarto ao lado. E quando a gente tinha muito medo, o que a gente fazia? Descia da cama e ia para a cama do pai. Não é? Não era assim? Então Jesus está falando para nós que a gente faça isso. Vamos ao Pai Celestial. Olha aqui, Pai, santificado seja o teu nome, porque Ele é santo, Deus é santo. Venha o teu reino, venha a tua luz, tua verdade, teu amor, tua bondade. Venha a capacidade para me entender, compreender os elementos que regem a minha vida atual. Dá-nos a cada dia o pão do amanhã. Não preocupe com nada no amanhã, porque o pão Deus já te deu. Ele já te deu hoje, porque você pediu ontem, então o do amanhã já está garantido. Não precisa inquietar, não precisa preocupar. A cada dia já basta com suas próprias acontecimentos, próprias coisas. Você já pediu para o amanhã, ó Deus, me dá o pão do amanhã. Compreende isso? Dá-me o pão do amanhã. Eu lembro um dia, era final de ano, eu estava passando por grandes dificuldades financeiras e nós iríamos doar as cestas básicas de final de ano que temos desde o primeiro dia que eu cheguei nesta casa, né? Nós doamos as cestas de final de ano. E naquela época, não lembro se a gente doava 20 ou 30 cestas, né? Hoje nós doamos 100, 120, 130 no final do ano. Aí, irrisório, não é quase nada. Aí, eu pensei, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha dinheiro, não estava sem condição de comprar fiado, né? Por uma situação adversa, tinham protestado meu nome. Não porque eu deixei de pagar, mas por uma situação adversa. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu pensei lá, o que eu vou fazer como? Não vou fazer, né? Falei, se tiver, eu dou, se não tiver, eu não dou. Mas quando eu falei, se não tiver, eu não dou, eu fiquei envergonhado de mim mesmo. Eu fiquei com vergonha. Falei, mas tudo se soluciona. Pela vontade, pelo amor, pela energia de Deus. E tranquilo. Aí, passou-se uns dias, e eu estava lá na minha casa, foi um sábado, já tinha me recolhido, depois dos trabalhos aqui, já estava tranquilo lá, e entra uma caminhonete aí, buzina. Eu saio, era um rapaz. Saiu lá de Alto Paraíso. É uns 500 quilômetros, né, de Alto Paraíso aqui. Saiu lá de Alto Paraíso. Ô, Geraldo, rapaz, como é que você tá bom? Eu falei, rapaz, eu saí lá de Alto Paraíso hoje de manhã, eu fiquei numa vontade de vir aqui e eu estava doido para vir aqui te ver, trazer um presente para você e te deixar um negócio.
Eu é mesmo, é. E ele me deu um purificador de água pequenininho assim, até no meu escritório até hoje. E ele disse assim, e isso aqui? Era um pacote de dinheiro. Eu falei, mas sério, sério? Ele falou, eu sei que você vai doar cestas, e eu recebi uma herança agora de 2 milhões. E eu trouxe para que você possa usar isso para ajudar nas cestas básicas. Você acredita que era exatamente a soma das cestas básicas? Era a quantidade exata das cestas básicas? Eu falei, não acredito. Eu falei, não acredito é forma de falar, porque eu acreditava, porque eu estava com o dinheiro na mão, né? No outro dia eu disse e fiz as compras daquelas cestas básicas. Compreende isso? Olha, então você não precisa se aquietar pelo dia de amanhã, não. Apenas entregue a tua prece a Deus. Entregue. Deus sabe, Deus entende, compreende o que cada criatura necessita e precisa. Perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoaremos a todos aqueles que nos devem. Se a gente não perdoar, a gente está colocando-se no nível de Deus, acima dele. Está entendendo isso? Porque você está julgando as pessoas e colocando como o direito de castigá-lo, porque não perdoa. E se nós não perdoamos, nós não abrimos os fatores energéticos para recebermos o perdão dos nossos pecados e ofensas. E um detalhe, quando nós nos sentimos ofendidos, se buscarmos na memória emocional, que é a razão da verdade de tudo, nós veremos que nós fomos merecedores daquele castigo, daquela ofensa, porque nós já fizemos algo pior com alguém. É apenas a lei do retorno que chega a nós. Compreende? Entende isso? Então, perdoar é um ato de inteligência e de libertação interior. Se nós não perdoamos, nós nos aprisionamos àquele que não perdoamos, àquilo que não perdoamos. E não nos deixes cair em tentações, não deixe-nos praticar novamente outro mal, para que a gente não tenha que sofrer a consequência do mal que nós fazemos hoje, no dia de amanhã. A famosa lei do retorno, né? Não deixe-nos cair em tentações. Depois de uma prece tão esclarecedora como essa, converse com Deus. Fala dos teus problemas, dos teus medos, das tuas aspirações, da tua solidão, da sua doença, da tua enfermidade. Fala, Deus, estou com um problema sério, estou com uma enfermidade tal, me ajude, o que eu posso fazer para melhorá-la? Mostre-me a causa dessa enfermidade e me dá a condição de compreender e a coragem para vencer, trabalhando na causa da enfermidade. Entende aí? Olha, não tem enfermidade na face da terra que não é curada ou sarada. Não da forma, na hora, do jeito que você quer, mas ela será transformada. Porque Jesus nos mostrou isso através da grande manipulação dos elementos. Quando ele fez a prece e agariou em si elementos do Criador. E aí um dia, quando ele chegou no poço de Betsaida, aonde tinha um homem por 38 anos sem andar, e ele disse, o que você está fazendo aí? Ele disse, eu estou esperando o Messias. Messias sou eu. Ah, você não pode ser o Messias. Pois é, não posso, mas sou. Foi um diálogo que Jesus teve, a pessoa não acreditou, mas eu estou esperando o Messias. Primeiro eu quero me curar. Mas por que você não foi embora? Porque todo mundo vem e vai embora.
Porque acreditavam-se naquele poço que quem chegasse primeiro, depois dos primeiros movimentos da água, entrasse, a pessoa era curada de todos os seus males, dores e enfermidades. Mas ninguém levava ele, porque se alguém fosse levar ele, a pessoa perdia a condição de ser o primeiro. Então ele estava lá e falou assim, olha, ninguém me leva, mas eu estou esperando aquele que vai me curar. Então aquele que vai te curar chegou, sou eu. Mas você, sim. Mas você é judeu, sou. Mas eu sou aquele que veio te curar. Meu pai mandou. Então me cura. Levanta daí, pega a tua maca, põe nas costas e vai embora. Então, homem. O homem levantou. Por que aconteceu aquilo naquele homem? Primeiro porque o homem pediu, confiou, quis, esperou, trabalhou para fazer aquilo. Porque também esperar é um trabalho árduo. Naquele que não tem condição de se movimentar. E eu acredito que seja o trabalho mais pesado que existe sobre a face da terra. Aquele que não tem condição de se locomover. Mas ele pode locomover as vias dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E ali transformar-se num grande orador. Ele tem tempo para isso. E rezar e confiar. Assim fez aquele homem. E o homem levantou. Pegou a maca depois de 38 anos e vou para minha família fazer a maior festa. Está compreendendo isso? Jesus tem esse poder. Jesus estava orando. Ele agariou esse poder. O homem orou. Jesus deu a ele esse poder. Isso chama magnetismo. Magnetismo. Quando nós invocamos o fator magnetismo através da oração, a ciência, a neurociência comprova isso. A capacidade intelectual avantaja, os neurônios modificam, os fatores energéticos, as glândulas pineais acendem-se em energia e luz, transforma-se num dínamo de energia, nosso campo cerebral, mental, corpo físico, as células movimentam-se, incandescem-se como esses fatores de luzes dentro do nosso campo mental. É nós que não enxergamos, mas isso nós sentimos. E assim, quando nós fazemos, é como pegar e ligarmos ao Criador. Compreendeu aí? Nós estamos aqui sem rezar. Oramos, acende-se a luz, nós conectamos com a usina geradora do potencial energético, assim como nós conectamos a eletricidade nas usinas geradoras. E ela traz para nós o poder da luz. E a luz, ela vai se coagulando e transformando-se nas matérias, na matéria, e quando ela coagula para a matéria, ela transforma em matéria positiva ou negativa, de acordo com a vontade pessoal da pessoa. Se eu sou negativo, eu vou coagulando a luz numa matéria, e aí eu vou trazendo elementos negativos para mim, e eu vou agariar a dor e o sofrimento, a perda das forças físicas, a perda da saúde, a perda dos órgãos vitais, a perda das energias, enfraquecendo. Sobrecarregando de energia negativa. A prece, a invocação entre criatura e criador, olha que coisa mais linda. E pedir com confiança. Jesus acrescentou, olha, preste atenção que extraordinário. Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia, não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães? Preste atenção nesse exemplo que Jesus está falando. Se você tem um amigo, chega uma pessoa, um amigo seu na tua casa, você não tem nada a oferecer. Você vai no vizinho e fala, meu vizinho ali tem. Eu vou lá pedir para ele. Então esse é o exemplo que Jesus está nos dando. Aí ele diz que responde, né? O seu amigo responde lá de dentro, já tranquei a porta, meus filhos e eu já deitamos, não posso me levantar para lhe dar os pães, não me amole. Seria assim? Ele disse, não.
Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães, porque é um amigo seu, vai levantar ao menos por causa da amolação que você está fazendo com ele. Ao menos ele falou, vou levantar e vou dar o pão para esse caboclo, para ele não me amolar, né? Preste atenção. E dar tudo aquilo de que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo, peçam e lhes será dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai dos céus, ele dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se um amigo te dá até para você parar de amolar ele, né? Imagino que Deus não fará por nós. Se a gente pedir com sinceridade e confiança. Não é com troca. Nós estamos falando de confiança. Se o filho pede, pai, estou com medo, vem cá. O pai levanta e vai lá. Conversa, dá um copo d'água. Mas vai. O pai sendo mal como é. Nós sendo mal como somos. Muitas vezes pega o filho, põe na cama, a própria cama. Não é? Quando um filho está com dor, quantas vezes? Alguns de nós já fizemos isso. Abraça o filho. Fala, Deus, transfere essa dor para mim, eu aguento. Deixa o meu filho passar essa dor, não, meu filho. Ó Deus, ele é muito pequenininho. Quantas vezes nós fizemos isso? Não é? Agora imagina com Deus, nosso Pai. Nós que somos imperfeitos, nós que somos ainda aprisionados à maldade, nós ainda fazemos o bem. Agora você imagina se nós, com confiança, humildade, orarmos ao Pai. Não tem nenhum problema, não tem nenhuma dificuldade que não se resolva. Mas precisa ter humildade, e não é buscar manipular a vontade dos outros, orar por egoísmo, orar por maldade para fazer um mal para o outro, para usurpar as coisas do outro. Não. Deus nos dá, preste atenção no que Ele nos dá aqui. Olha aqui, olha as palavras de Jesus. Está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 1. Está lá. Olha o que Ele diz no final. Ele dará o Espírito Santo àqueles que a pedirem. Ele dará o Espírito Santo. Você sabe o que é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o dom da verdade, é ligar a criatura ao Criador, é o poder sagrado de manipular os elementos. Assim como Jesus falou para o paralítico, levanta, põe tua cama nas tuas costas e vai embora. Porque Cristo Jesus é o Espírito Santo. Ele estava revestido pelo poder, está pelo poder sagrado do Criador e de Deus. Quando nós fazemos isso, nós ganhamos esse poder sagrado do Espírito Santo em nós. Agiganta-se a nossa pequenez. De um grão de mostarda transporta-se uma montanha. Está compreendendo? De o tamanho de um grão de mostarda transporta-se uma montanha. Porque nós adquirimos a potencialidade dos elementos. Não é milagre. É sinceridade. É magnetismo. A ciência comprova isso. Se tiver curiosidade, vai lá. O poder da oração pela explicação científica. Vai lá. Hoje tem a neurociência que comprova tudo através da ressonância magnética. Pega uma criatura em oração e enfia ele dentro daqueles tubos e vai fazendo a ressonância magnética em teu campo cerebral, os batimentos cardíacos, as estruturas energéticas das células. Está compreendendo?
Isso é ciência, a ciência comprovando o que Jesus falava, e o que Jesus falou, e a ciência comprovando o Espiritismo, o amor através da prece. Se nós não sabemos para onde ir, se nós não sabemos, estamos perdidos, se a noite escura bateu na nossa alma, se nós não estamos conseguindo adaptar-se aos processos religiosos atuais, porque eu digo a vocês, se não fosse esta casa aqui, possivelmente eu estaria perdido, porque eu não consigo adaptar a esse modismo religioso pós-pandemia. Coloca um copo na frente da televisão, vamos fazer um passe virtual, vamos fazer uma oração virtual, vamos fazer um culto de evangelho virtual, vamos fazer um atendimento de socorro virtual. Eu não desprezo o poder da oração, mas eu ignoro a preguiça espiritual. Preguiça espiritual. As pessoas aprenderam, através dessa facilidade material, aquilo que veio como umas fugas, dizendo: o dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Então é bom ter dinheiro, porque você manda buscar felicidade. É uma mentira. E nós aprendemos, então, se nós temos um pouquinho de dinheiro ou de poder, nós mandamos buscar. Eu entro no aplicativo, eu quero comer uma pizza, entro no aplicativo, isso que dá mais barato. Manda, traz aqui na porta. Aí você reclama com o entregador: demorou demais, a pizza chegou fria. Liga lá, o entregador chegou aqui, sem educação. Eu quero uma fitinha de cabelo, eu quero uma presilha de cabelo, eu quero um batom. Eu entrar, não, agora não quero aqui não, quero da China. Aí você compra na China, né? Tá atravessando o mar, vai chegar aí, pronto. Eu quero uma prece, peraí, onde tem prece? Aqui, passe virtual. Entra lá, passe virtual. Aí, senta, acalma, põe um copinho de água na sua frente. Isso. Agora escuta essa música. Ele está sendo monetizado lá, né? Ganhando dinheiro, né? Através da monetização daquele momento virtual. Pronto, agora você está em paz. Pode levantar que Jesus está em ti. Pronto. Não precisa ir na igreja, não precisa ir no templo, não precisa orar, não precisa. Não, todo mundo fez isso, eu mandei buscar. Não funciona, amigo. Melhora um pouquinho. Claro que melhora aquele momento que você buscou, mas você está acreditando no virtual, nos aparelhos materiais, e não em Deus. Você não receberá o Espírito Santo. Me perdoe. Me perdoe. Tem que ir. Mas se você não tem condição, está com dor, dificuldade, problemática, não consegue andar, está no hospital, faça prece, faça oração, pede alguém para ir lá te dar um passe. Vai ser diferente, você vai ver. Se você estiver acamado, estou com problemas de locomoção, aí você pede para um grupo religioso. Nós fazemos esse trabalho. Eu visito os lares, famílias, hospitais, compreende? Apesar que pós-pandemia não deixam entrar mais. Antes eu fazia dezenas de visitas por semana nos hospitais. Hoje eu faço uma por mês. Por quê? Porque para os pacientes não acreditam, os hospitais não permitem, mas está na lei. Geralmente, quando não me deixam entrar, eu invoco a lei. Falo assim: olha, já ameacei, né? Pessoas no hospital, falo assim: se morrer, eu vim trazer extrema-unção. Se morrer, a alma vai ficar com você. Tá bom? Você é responsável. Você toma conta dessa alma, tá bom? O neguinho: peraí, você entra lá, assim, rapidinho, faz só 5 minutos, tá? 5, 10, 20 minutos, né? É o prazo de orar. Vou marcar tempo para rezar para Deus, para pedir uma alma. Né? Já fiz isso 3 vezes, todas as 3 funcionou. Então essa alma, se morrer, vai ficar com você. Toma conta dela, tá? Reza, porque essa alma está morrendo, não está fácil não. Amém? Amém. Inicia tudo que você for fazer com a prece. Tudo. Você vai lá no centro de Goiânia e fala: Deus, me abençoe a ida lá no centro de Goiânia. Proteja-me na ida, proteja-me na volta, que eu possa chegar melhor do que eu estou saindo. Você vai no supermercado, Deus, me ilumine que eu vá no supermercado. Você vai limpar a casa, meu Deus, obrigado por eu ter uma casa para limpar. Me dá força e humildade. Tudo, tudo.
Você vai dar um cor no menino, fala, meu Deus, me dá, né? Me dá sabedoria para me dar um cor no menino. Não dá muita força agora, não. Aí, a hora que você vai bater nele, você fala, meu filho, você não precisa apanhar. Vamos orar junto. Você não entende que se você fazer essas coisas erradas, você vai sofrer, que Deus afasta de você e o mundo vai te fazer machucar? Aí você não precisa nem dar o cor no menino, ele entende, vocês já compreendem? É fantástico, porque sempre vai vir a intuição iluminada. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos, agradecer a Deus por essa luz sagrada, por esse amor tão intenso e pela presença de Cristo em nossos corações. Obrigado, Senhor, por essa tarde maravilhosa, por ter dado-nos as condições de aqui estarmos, Senhor, reunidos em Teu santo nome. Pelos motivos que aqui nos trouxeram, Senhor, agradecemos. Sem eles, com toda certeza, Senhor, aqui nós não estaríamos. E não participaríamos, Senhor, deste banquete celestial de amor. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares e que possamos levar, Senhor, em nossos corações a edificação desta mensagem de amor. Em Tuas mãos, amado Jesus, nossas vidas entregamos. Sobre as dádivas do Teu amor, amado Cristo, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Jesus. Permaneça em nós hoje e por todo o sempre, que assim seja. Que assim seja. Agradeço do fundo do coração a presença de cada um. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu o seu coração. Que a paz esteja em nós e Jesus Cristo te acompanhe de retorno ao lar. Feliz dia, feliz semana. Obrigado a todos.